cara. Mas o artigo do Augusto. Legislativo banaliza a honraria. A Assembleia Legislativa concede a condecoração máxima excessiva aqui no estado de Goiás. Só em fevereiro, 1/3 do total distribuído em 15 anos foi distribuído aqui em Goiás. E 6 produtos são responsáveis por metade das exportações brasileiras. Código de Defesa do Consumidor completa 21 anos de vigência. Iniciativa do Ministério Público de apurar crimes cometidos por militares na ditadura motiva grupos ligados aos direitos humanos a pressionar o Supremo Tribunal Federal. Você vai conferir a partir de hoje entrevistas aqui no Jornal Metrópole com os pré-candidatos a prefeito de Goiânia. Hoje a gente recebe a deputada estadual Isaura Lemos, do PCdoB. E você pode participar da entrevista também mandando a sua mensagem de texto para 99467855 ou então mandando um e-mail aqui para o jornal através do www.tvmetropolenews.br. Não, jm@metropolenews.tv.br. O JM está no ar. Nesse momento em Goiânia, nós estamos com 30 graus e a umidade do ar, relativa do ar, é 66%. Você pode deparar com chuva no decorrer do período, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia. Confira agora as manchetes dos principais jornais do Brasil. Folha de São Paulo: recaldos sem parar vai afetar 2,5 mil veículos, ou seja, 2.500 veículos em todo o Brasil. Correio Brasiliense: provas para 3 cargos do Senado são anuladas. O Popular: sem freio, continua a farra das medalhas. É isso aí na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Você vê aí a capa do Popular também com o goleiro Márcio. É que no clássico de ontem no Serra Dourada, Atlético e Vila Nova empataram em 2-2. Diário da Manhã: seguradoras na mira da polícia. Boa tarde, Cláudio Curado. Tem a impressão que as manchetes são manchetes de segunda-feira. Nada chama a atenção, né? Ou te chama? Boa tarde, Cleber. Boa tarde, telespectadores. Eu acho que, infelizmente, essa farra, embora seja uma matéria que a gente chama jornalisticamente de fria, a matéria da Assembleia merece reflexões. Eles estão destruindo medalhas lá como se fossem latadas de medalhas. É ano de candidatura a prefeito, né? Não, até porque grande parte das medalhas foram distribuídas a policiais militares, porque isso estaria contando para eventuais promoções dentro da corporação. Então, o que a gente precisa é de mais critérios. O deputado Humberto Aidar, do PT, ficou de apresentar um projeto para que cada deputado tenha, no máximo, 2 medalhas por ano, o que seria um critério bastante rigoroso, até para valorizar essa medalha, porque daqui uns dias apenas eu e você não teremos essa medalha em Goiás, o que mostra o absurdo. Se você não levar a mal, só você, porque eu já tenho. Então só eu, vai ficar faltando só eu em Goiás para ter a medalha, o que mostra o absurdo desse banaliza, excessivo, né, Cláudio? Porque aí parece que a pessoa passa na porta, estão jogando medalha para cima para quem quiser pegar. Eu acho que é uma honraria, você receber uma medalha dessa é uma honra para você e precisa ter mais critérios para distribuição, do contrário vai virar uma banalização. Pois é, eu lembro a você, reforço, daqui a pouco a gente entrevista a deputada Isaura Lemos, do PCdoB. Ela é pré-candidata a prefeita em Goiânia e temos muita coisa para conversar com a deputada, sem dúvida nenhuma, sempre uma entrevista muito interessante. Você sabia que a deputada não casou só uma vez? A deputada casou várias vezes e ela vai contar isso aqui hoje para você. Se passou menos de um mês desde o início oficial de suas atividades em 2012, no dia 15 de fevereiro, mas a Assembleia Legislativa de Goiás entregou 219 medalhas Pedro Ludovico Teixeira. As honrarias foram concedidas em apenas 2 sessões especiais realizadas nos dias 17 e 27 do mês passado. Tiveram um custo total de mais de quase 67 mil reais. Cada medalha dessa custa R$ 302,68. Todas foram para militares do estado de Goiás e, como o Cláudio Curado já disse aqui, é aquela esperança de contar para a promoção, banalizando inclusive uma honraria, a mais alta honraria do estado de Goiás. A discussão sobre a união estável ou homoafetiva pode retornar ao Supremo Tribunal Federal. Apesar de o órgão máximo do Judiciário ter decidido há 10 meses pelos direitos à inclusão dos casais gays no regime jurídico,
O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, analisa o pedido do juiz goiano Jerônimo Pedro Vilas Boas, da primeira vara da Fazenda Pública Municipal de Registros de Goiânia, contra uma medida que autoriza os cartórios a expedirem a escritura sem distinção de gênero e intervenção do magistrado. Cláudio Curado. Eu acho, Kleber, que é apenas o magistrado tendo um momento de mídia, até porque a decisão do Supremo, a decisão foi ano passado com votos bastante interessantes que a gente pôde acompanhar. O voto do relator durou mais de 4 horas, apenas um voto durou mais de 4 horas no Supremo Tribunal Federal. Foi um trabalho bastante interessante, bem elaborado pelos nossos ministros, e aí o juiz agora quer reinventar a roda, já há jurisprudência da Corte Maior, e aí é apenas uma questão de meses para que essa decisão dele aqui em Goiânia, valendo apenas para Goiânia, caia por terra e a realidade, que é o reconhecimento jurídico dessa união homoafetiva, tanto para homens quanto para mulheres, seja finalmente colocada em prática, já é colocada, mas em Goiânia não tenha nenhum empecilho. Pois é, e se você gosta de abastecer impostos com a bandeira da Texaco, pode começar a se despedir da Texaco. É que ela vai parar de operar em Goiás. Os 124 postos da marca que existem em Goiás serão transformados em Ipiranga. A mudança ocorre em 3 dias, dias 19, 20 e 21 de março, simultaneamente em todas as 1.200 unidades dos estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, onde a Ipiranga estava impedida de operar com a marca própria há 5 anos, em função de contrato com a Petrobras. Nesse período, a Ipiranga só atuou com a marca Texaco. E, a partir de agora, ela passa a ser a Ipiranga, ela que comprou a Texaco. Com Texaco, com Ipiranga, o valor é o mesmo, né, Cláudio? Vai mudar só a cor da bandeira e a fachada do posto. Infelizmente, o preço inexplicável, principalmente do álcool em Goiânia e da gasolina na capital, que são maiores que no interior, mesmo o pool de combustíveis sendo localizado na capital, deve continuar o mesmo, não vai mudar nada, apenas uma mudança cosmética, mas no bolso do cidadão, nós consumidores, não vai ter absolutamente nenhuma diferença. Esse país é complicado, Cláudio. Você sabia que o álcool produzido aqui em Goiás, ele vem a Senador Canedo, vai a Paulínia e volta para ser comercializado aqui? Infelizmente eu sabia disso. Pois é, eu pensei que você não soubesse, porque o absurdo é tão grande que o povo não gosta que conta isso. Entendeu? Quer dizer, o álcool vai passear em São Paulo, você poderia ter o pool aqui distribuindo para todo o Centro-Oeste, maior produção, e o que não fosse consumido aqui, ou a fatia destinada ao maior mercado, que é o mercado de São Paulo, iria por um alcoduto de mão única, apenas indo o álcool e não indo e vindo o álcool de São Paulo. Entendeu? Quem paga aí essa diferença, hein? Você que tem carro, eu que tenho carro, nós que temos carro, pagamos essa diferença absurda. E com essa aí a gente vai para o intervalo, porque daqui a pouco tem uma entrevista com a deputada Isaura Lemos, do PCdoB. Ela é pré-candidata a prefeita de Goiânia. A gente fala com a Isaura no próximo bloco. Até lá. Foi legal o jogo, né? Alô? Oi, cadê você? A gente não ia se encontrar? Coca-Cola Zero apresenta O Impossível é Possível. Uau, bonito vestido, hein? Mudança de planos, baby. Acesse o site e viva o impossível. Coca-Cola Zero é possível. Única consultoria empresarial. Amplo quadro de colaboradores. Estrutura física e equipamento de ponta. Amplitude nacional e profissionais atualizados com o que há de mais moderno em gestão de pessoas. Tudo isso fez com que a Única tenha agilidade, eficiência e baixo custo em recrutamento e seleção, treinamentos, administração e estagiários, avaliação de profissionais, entre outros. Ligue e agende uma visita. Única Consultoria. Diferenciação que o mercado exige e seu negócio merece. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Creme Mel é delícia demais. Creme Mel com frutas naturais, leite puro, o sabor que vai te conquistar.
Giramel, abelhinha aqui de mel, cobertura especial, um sabor sensacional para toda criançada e pra você também. Tem Creme Mel. Creme Mel, alimenta e é gostoso. Agora em Goiânia, Capital Mídias. Acesse nosso site e confira as novidades. capitalmídias.com.br. Você pode ver seu tempo de faculdade passar voando ou aproveitar para dar os primeiros passos. Você pode achar que são mínimas as chances de conseguir um emprego. Ou pode se superar e ser o candidato número 1. Você pode ser metade teoria, metade prática. Ou pode ser completo. Você pode ser mais um ou pode fazer a diferença no mercado. Estude na faculdade que faz a diferença na sua carreira profissional. Alfa, a melhor escola de negócios do Centro-Oeste. Voltamos com o JM e a partir de agora a gente inicia aqui as entrevistas com os pré-candidatos a prefeitos aqui em Goiânia. E a nossa primeira convidada é do PCdoB, é deputada estadual, já foi vereadora em Goiânia, é deputada estadual. Deputada Isaura Lemos, é tão bom recebê-la aqui, deputada. Eu quero que a senhora se sinta em casa. Uma boa tarde. Obrigada, Kleber. Obrigada a todos vocês por estarem aí assistindo esse programa. E para nós que é uma satisfação estar aqui junto com vocês. Pois é, e a senhora é pré-candidata, vai disputar a prefeitura mais uma vez? Sou pré-candidata, para aqueles às vezes que não acreditam, né, eu reafirmo a minha pré-candidatura e já é a terceira vez, né? Às vezes as pessoas falam, mas será que isso aí não é só um jogo, só para, né? Depois negociar lá na frente? Não, a gente decidiu, o meu partido decidiu que nessas eleições teria uma candidatura para valer, para demonstrar a nossa firmeza de propósito no sentido de estar como uma alternativa para a sociedade goianiense e trazer as nossas propostas. Nosso partido já está há 30 anos na legalidade. Já foi um partido que foi proibido de existir legalmente. E nesta democracia que nós vivemos, Kleber, é necessário que nós realmente pareçamos com a nossa própria fisionomia. E isso é importante para a democracia. É claro, em política, não, né, Cláudio, não se ganha só quando se elege, não é verdade? Sim. Quando você coloca alguns pleitos do debate, às vezes você não vai eleito, mas você insere no debate pleitos interessantes que os outros candidatos não inseriam. Né? Não iriam colocar aquilo, debate aquilo e insere até no plano. Tecla, né, Kleber, que o momento eleitoral é importante para discutir a cidade. Isso. E aí, quanto mais plural, quanto mais candidatos tiverem com projetos, com propostas, com visões diferentes, melhor para a cidade, para conhecer ideologias, conhecer propostas administrativas e a cidade poder discuti-la com profundidade num período tão curto como é o período eleitoral. Pois é, e quais são os pleitos que a senhora vai colocar nesse debate? A senhora pretende ocupar esse espaço de depois, agora pré-candidata e depois como candidata, para colocar que pleitos no debate, deputada? Olha, antes disso, boa tarde também, viu, Cláudio? Nós estamos aqui apresentando o que seria melhor para Goiânia. Inclusive, existem propostas de planos de governo em várias capitais que se coloca assim, o que nós queremos em 2030 em nossa cidade, para que esses planejamentos eles sejam feitos a curto, médio e longo prazo. Não se pense só no imediato, se pense também no que lá daqui 20 anos, o que se quer realmente que já se tenha resolvido.
Nós queremos que chegue lá em 2030, o problema, por exemplo, da escola de período integral já seja uma coisa tão normal que não seja mais um problema para as mães. Mais normal, né, do que a medalha do mérito Pedro Ludovico? Mais comum? Com certeza. Né? Que já seja um problema assim, que a mãe já possa sair tranquila para o seu trabalho, para o seu estudo, porque as mães às vezes não têm condições de estudar, né? Às vezes no seu período de estudar estavam aí tendo filhos, para que os CIMEIs ou creches, né, que eram chamados antigamente, também seja um problema assim tão resolvido que ela nem preocupa mais com isso. Porque hoje não é assim, né? Hoje não é assim. A mulher muitas vezes deixa o filho de 0 a 6 anos com a filha de 12 anos para poder ir trabalhar, para poder se aperfeiçoar e realmente conseguir um emprego melhor, para que o jovem de 10 a 18 anos, ele tenha uma atividade extra escola, que ele possa ou ter uma atividade esportiva, uma atividade cultural, aprenda um instrumento, ou aprenda uma profissão, Cláudio, que isso aí, o jovem quer isso, ele quer expandir o seu universo de atividades, ele sai da escola e quer ter outras atividades também e fica na rua. Então, o que mais as mães pedem é o seguinte, deputada Isaura, olha, se a senhora um dia chegar a um cargo executivo, arrume atividade para esses jovens que ficam na rua, né? Para essas crianças que ficam na rua, à mercê da droga, à mercê de outros erros, né? Porque o jovem é muito aventureiro, ele quer experimentar tudo e muitas vezes vai para o caminho errado. E também para que lá, né, daqui a muitos anos, o problema do transporte, né, que você vê no Jardim Novo Mundo, foi considerado o pior serviço público prestado à comunidade, você vê. Né? Com tantos terminais novos sendo inaugurados, né? Tanta coisa que se fala da melhoria do transporte, foi considerado o pior serviço público lá no Jardim Novo Mundo. Então, que lá em 2030 ou 2020 seja assim, não, o problema do transporte já está resolvido, né? Já temos aí vias diretas, o transporte tem alguns serviços já de VLT. A senhora defende os corredores? Corredores, foi o primeiro passo que Curitiba, quando se transformou o melhor transporte no Brasil, eram os corredores. Agora, em relação ao transporte, nós sabemos também que com esse volume de veículos, né, circulando nas ruas, não há como melhorar o transporte, porque o trânsito também impede. A senhora defende o quê? Revezamento pelo número da placa? Como é que é? Nós vamos ter que fazer um estudo, revezamento, nós vamos ter que ver o custo-benefício de se colocar um metrô ainda em Goiânia, nós vamos ter que ver vias que realmente sejam subterrâneas, ou vias realmente... tipo a gente fala minhocão, né, em São Paulo, que possa diminuir o volume de carros em trechos que são problemas na cidade. Né? Nós temos que resolver o problema. O que não dá é para acontecer. Tem cidades, como a minha cidade de origem, que é Campinas, São Paulo, que é do tamanho, mais ou menos, a população de Goiânia, mais ou menos o tamanho de volume de carros, e que não tem os problemas aqui de trânsito que tem em Goiânia. Então, alguma movimentação pode ser feita, alguma movimentação no sentido de melhorar o trânsito, que eu não sei por que está assim. Nós temos que estudar, trazer técnicos que possam dar uma solução. Agora, do jeito que está, não pode continuar e nós temos que estudar várias formas. São Paulo tem essa questão do rodízio de placas, tem a questão de caminhões não poder entrar no centro da cidade, e tem os prós e os contras. Ontem mesmo eu estava lendo um artigo que falava, às vezes o caminhão não entra, mas daí é obrigado vários caminhões menores a entrar. Então, às vezes, uma medida que poderia ser satisfatória, às vezes traz outros problemas. Então, não é fácil, o problema é complexo e toda a sociedade tem que participar das propostas de soluções para o problema do trânsito e do transporte. Deputada, boa tarde. A senhora tem uma história de luta com relação à questão da moradia. A senhora, o marido da senhora Eulerivo, a filha que agora é vereadora, Tatiana Lemos, que são ligados ao MLCP, Movimento de Luta pela Casa Própria.
Em Goiânia nós temos um problema grave aqui, que nós temos quase 100 mil lotes vazios na cidade. O prefeito, o ex-prefeito Iris Rezende tinha colocado que iria cobrar imposto progressivo, o ITU progressivo dos lotes, e me parece que ninguém cobrou isso ainda. Imposto progressivo para quem está em casa é que cada ano que passa, se você não construir no lote, o imposto do seu lote vai aumentando até que force você a ou vender ou a construir naquele lote para evitar vazios urbanos. Eu queria que a senhora comentasse para mim duas coisas. Primeiro, a opinião da senhora sobre aquela ação de alguns anos atrás do governo estadual, quando desocupou uma enorme área lá no Parque Oeste Industrial, onde morreram 2 pessoas, e aquele vazio lá, ninguém sabe se paga IPTU, está entregue à especulação. Queria que a senhora comentasse isso e comentasse também essa questão do imposto progressivo. A senhora, sendo prefeita, vai implementar para valer isso? Com certeza, e eu vejo que naquele momento eu acompanhei para e passo. Quero dizer com bastante tranquilidade que não apoiei a ocupação, mas depois que algumas autoridades disseram que jamais iam retirar aquelas famílias de lá com força, eu passei a apoiá-las, as famílias, e fiquei estarrecida de ver 3 mil casas colocadas no chão. A violência com que aquelas famílias foram tratadas, famílias que chegavam ali e para retirar um remédio controlado, que às vezes um parente precisava tomar, elas eram obrigadas a assinar uma carta dizendo que autorizava a derrubada da sua casa. Então foi um momento de terror em Goiânia e que nós nunca podemos esquecer para que aquilo nunca mais ocorra. E aquele vazio urbano que continua vazio até hoje, poderia ter sido a ação de uma lei que já existe no Estatuto das Cidades, que seria criada ali uma zona de interesse social. Poderia ter havido a desapropriação por interesse social por parte do prefeito, então, Iris Rezende, que não teve a coragem de fazer a desapropriação por interesse social. Não houve também o apoio do governador na época, senhor Marconi Perillo, para que juntos pudesse fazer essa ação e evitasse a morte não só de 2 pessoas que morreram na ação, mas depois 19 pessoas que morreram durante a ocupação dos ginásios, onde elas ficaram depois da desocupação. E nesses ginásios elas tiveram uma doença chamada furunculose, onde a baixa resistência devido ao estresse emocional causou a morte dessas famílias, mutilação de órgãos e morte dessas famílias devido a essa doença. Então, foi um momento que eu adoeci, inclusive. Fiquei, assim, muito triste com aquilo tudo que eu vi, crianças ficando traumatizadas e tal. A senhora teve uma crise depressiva profunda. Profunda, né? profunda. O nome certo da doença da senhora foi essa. Isso, a minha filha também que assistiu, que filmou tudo, até hoje nós temos cenas inéditas daquilo, foi assim, se você vê o que acontece nessas guerras, ali aconteceu, do ponto de vista da desumanidade que aconteceu ali. Mas até hoje tem um vazio, então eu acho isso errado. Sou pré-candidata, inclusive, para aplicar o Estatuto das Cidades. A senhora vai falar isso na campanha da senhora? Aplicar. A senhora vai falar isso na campanha da senhora? Vou falar, tem que aplicar, porque que tem uma lei que fala que o vazio urbano, ali o vazio, onde tem esgoto, onde tem água tratada, onde tem energia elétrica, tem aquele vazio para especulação. Agora dizem que vão construir ali prédios para obter o lucro das imobiliárias, né? Mas por que não foi desapropriado se a lei permitia aquilo naquela época? E aí se gastou para construir um outro bairro, até hoje está se construindo a infraestrutura para esse bairro, que é o bairro Real Conquista, sendo que ali poderia ter sido alojada aquelas famílias que até hoje, muitas daquelas famílias apavoradas com aquela situação não foram, de fato, alojadas nesse novo bairro. Aqui eu penso que cabe 2 coisas, na minha opinião, naturalmente. Primeiro, quem estimulou aquela invasão foi irresponsável. Totalmente irresponsável, porque estimulou a invasão sem ter nada a que se apegar que desse algum tipo de garantia que a luta seria vitoriosa. E depois, a forma de desocupação foi desumana. Essa que é a verdade.
E cabe uma terceira, essa é título de informação, a terceira informação então, que ao desocupar e ao requerer a desocupação, os proprietários disseram que tinham um plano, apresentaram esse plano de edificação para ocupar aquela área que até hoje não tem edificação nenhuma. Então essas 3 informações precisam ser repassadas, para que a gente evitar que outros irresponsáveis estimulem, usem a massa para fazer aquele tipo de situação, depois morrem 21 pessoas e a gente fica debatendo, depois dessas mortes, a gente vai trazer ninguém de volta, essa situação que eu me lembro, a situação em que a senhora estava, que foi totalmente deprimente, não só para a deputada Isaura Lemos, que no dia chorou copiosamente e depois teve essa crise depressiva, adoeceu, mas para todos aqueles que assistiram aquele ato de desumanidade. Mas quem estimulou aquela invasão foi irresponsável demais. Ou você não pensa assim, Cláudio? Eu acho que por aí também, só que não precisava daquela ação truculenta, até porque se a área estava vazia, qual era a situação de pagamento de impostos daquela área? Se a área não pagava nem impostos, ela poderia ser desapropriada até pelo valor venal dela, ficaria num custo muito menor para a prefeitura. Alegaram que ia construir lá, não construíram até hoje. É uma área no centro, o que acontece? A área está vazia e você tem que construir um Real Conquista, um Jardim do Cerrado a 20 quilômetros do centro de Goiânia, sendo que tem áreas no centro da capital, mais perto da estrutura. E porque se você constrói o Jardim do Cerrado, você tem que levar o esgoto até o Jardim do Cerrado, ônibus até a região de 20 quilômetros de distância, sendo que a 10 quilômetros você tem uma área enorme desocupada. Ficaria muito mais barato para a prefeitura levar a infraestrutura nesse local que ainda está desocupado do que construir novos bairros tão distantes da capital. Pois é, se a família Guiar tivesse construído naquela área lá, como eles disseram que ia construir ao requerer a desocupação, que tinha plano para construir, estava tudo planejado, eu não estaria aqui falando nada. O que eles alegaram para desocupar é que iriam construir, que os impostos seriam pagos, tudo, e continuou lá, para a especulação urbana do mesmo jeitinho que estava. Certo? Então a gente não pode engolir isso depois, então, né, deputada? Depois, isso aí foi um momento triste, eu acho que eu falei nomes aqui, inclusive, para que isso não ocorra mais, né? Eu penso assim que foi um fato triste do passado, eu acho que tem que relembrar para que não ocorra mais, para que esses governantes não tenham bem consciência do que causou esse erro, né, que cometeram no passado. A senhora está falando aí de estar com a voz meio embargada, vamos lembrar de coisas aqui mais alegres. Eu disse aqui, entrando na vida pessoal da senhora, que a conheço há algum tempo, que a senhora teve 3 casamentos, né? Assim, com 3 homens diferentes, não, 3 maridos, 3 homens diferentes, mas o marido é um só, né? É a mesma pessoa. A senhora casou com José Moreira Gomes, esse tem nome e sobrenome, não é verdade? A senhora casou também com o Paulo, que nem sobrenome tinha, né? E o marido sempre foi Eulerivo. Por quê, deputada? A senhora casou tantas vezes com o mesmo homem? Conta a história aí para o telespectador conhecer. Quando eu conheci o Euler, ele estava na clandestinidade. Para quem não sabe, na época da ditadura militar, muitos jovens, eles foram perseguidos, né, por causa das suas posições políticas e tinham que mudar os nomes, senão eram perseguidos, mortos, como o companheiro do Euler, Onestino Guimarães, a quem eu conheci 3 meses antes de ser perseguido e preso e assassinado pela ditadura. Então, Onestino Guimarães, para quem não lembra, é ex-presidente da União dos Brasileiros Goiano de Itaberaí, né? Goiano de Itaberaí, residente em Campinas. A rua em que ele morava tem o nome dele. E ele desapareceu e foi morto pela ditadura militar. Desaparecido. Exatamente. Então, está desaparecido. Até hoje, a família não localizou o corpo do Onestino. Então, o Euler tinha o nome de José Moreira Gomes. E o meu pai fazia questão que eu casasse, eu casei com meu nome. Mas o seu pai sabia que o José Moreira Gomes se chamava Eulerivo? Não, ele sabia que tinha outro nome, né? Só quem sabia o nome verdadeiro dele era eu. Mas meu pai compreendia que a minha família toda era contra a ditadura, sabia que tinha pessoas assim, que tinham outros nomes e tudo mais. Aí eu casei com o José Moreira Gomes, eu fazia questão que eu casasse, casou Maria Isaura Lemos com José Moreira Gomes. Ficou bom Maria e José, um casal bom, não ficou ruim não, né? Não ficou não, Maria Isaura Lemos Gomes. Depois disso, eu também entrando para essa vida mais dura na época, contra, né, o regime militar. Virou comunista também. Virei também comunista, lutando, né, que o comunismo é o que luta pelo bem comum. Eu fui para aí o interior do país, Sertão da Bahia, depois para o Acre, e lá eu tive que mudar meu nome também, virei Ana Maria,
né? E casei com outro, o Euler também teve que mudar o nome para Pedro Afonso Paranhos. Então, passei a ser Ana Maria Paranhos, né? E o Euler era outra identidade. Quando nós voltamos... Esse nome é mais imponente. Mais imponente, né? Aí, quando nós voltamos para a legalidade, o Euler era solteiro, porque ele nunca tinha casado, e eu era casada com 2, né? E não com ele. Aí nós conseguimos uma certidão de óbito do José Moreira Gomes. Matou o homem? Porque era difícil para nós, advogado, nós tínhamos uma situação econômica muito difícil. Ele conseguiu essa certidão de óbito do José Moreira Gomes. Eu fiquei viúva. Então a senhora, nessa altura, já eu sou a viúva porcina, que foi viúva sem nunca ter sido, né? E acabei ficando viúva e casando com o Euler e Vieira ali no cartório da Rua 7, no centro de Goiânia. Enfim, casou com o homem certo. Casei com o homem certo. Então, aí minhas filhas, que também tinham uma identidade com o sobrenome Gomes, as 2 primeiras, a Maíra e a Tatiana, conseguiram também a certidão com o sobrenome do pai. Então, José Moreira Gomes veio a falecer. Veio a falecer, eu virei uma viúva. Tá certo, a senhora casou com o Paulo uma viúva também, nova. Não? A senhora não casou com o Paulo? O Paulo só era um outro codinome que ele tinha, né? Pois é. Porque nessa vida, nesse período da vida militar, em cada local que esses jovens chegavam com problemas de segurança, eles tinham um codinome. Me chama de Paulo, no outro lugar me chama disso. Porque era uma perseguição violenta. O Euler, quem assistiu o filme Pianista, pode ter ideia do que ele viveu. Ele viveu, às vezes, em casas abandonadas, em casas de pessoas que estavam viajando, não podia fazer barulho, não podia sair, porque era perseguido, caçado, como se fosse um criminoso, sendo que o único crime que ele tinha cometido era pensar em liberdade, em pensar em voltar a democracia para o nosso país. Deputada, eu queria parabenizá-la por esse humor. Eu realmente não consegui rir da situação, porque eu acho que é uma situação tão terrível, né, da pessoa ter que não poder ter identidade, não poder ter vida. Né, porque se você tentasse ter identidade ou vida, você poderia ser simplesmente morto. Né, é uma situação que a senhora falando... Não, mas está rindo hoje, naquela época não ria, não. Eu consegui ter humor hoje para ver uma história tão trágica como essa, que isso é uma tragédia. É verdade. Né? Como essa, eu queria parabenizar por esse humor, porque realmente é uma situação muito terrível. É verdade. Né? Na época, era uma solidão muito grande. Na época, a gente vivia uma solidão. A minha família, eu sou de uma família de 14 filhos. A minha família, nós vivemos tragédias familiares, né, na época, porque minha mãe faleceu com a morte de um irmão. Depois de 4 dias, não podia ela aparecer. faleceu e eu fui saber 2 meses depois. Né? Então, tivemos várias situações difíceis, que são situações... A senhora não velou a sua mãe, né? Que passa, não pude velar o corpo da minha mãe, fiquei 1 ano também doente com isso. Mas o que acontece? Tudo que eu passei naquela época, de dificuldades, até de cozinhar em fogão de lenha, carregar água na cabeça, tudo, eu não consigo... Passou fome? Passei algumas dificuldades, assim, de ter só banana em casa, porque no estado do Acre, se você andar em cada quadra, tem uma casa com banana. Lá é uma produção de banana, assim, absurda. Tanto que até hoje na minha casa, de manhã tem banana da terra, a gente cultiva esse hábito, banana da terra com açúcar e canela. Você já comeu? Já, eu gosto muito, mas eu ponho farinha também. Né? Põe farinha. Farinha também é um hábito do norte e do nordeste. Mas então eu procuro relevar 30 anos atrás. Você foi presa quantas vezes? Eu não fui presa. O Euler já foi preso umas 5, foi preso na época, umas 5 vezes. O que ele conta de mais difícil dessas prisões? O mais difícil dele foi quando ele foi preso a primeira vez no Rio de Janeiro com 17 anos de idade. Né? Ele achou que realmente ele não ia sair vivo, né? E, inclusive, tem um advogado aqui que nós queremos prestar uma homenagem, o Dr. Rômulo Gonçalves. O filho dele hoje é procurador-geral da República, o Dr. Wagner Gonçalves,
que foi um grande advogado, se deslocou daqui para o Rio de Janeiro e conseguiu tirá-lo da prisão. Naturalmente sem ganhar nada, né? Porque esse comunistas... Sem ganhar nada, era um advogado não tinha dinheiro dos políticos de esquerda que... né? Então, são questões que a gente lembra com... E tem saudade, né, deputada? Não é saudade, mas assim, a gente vê o tanto que a gente caminhou e teve conquistas, não dá pra ter saudade né? Porque hoje fase, nós não. vivemos uma democracia, graças Mas não dá para ter saudade daquela fase, não. luta. Deus me livre daquilo. Eu acho interessante, Kleber, até para quem é mais jovem, né, e que a gente vive na democracia e aí pode achar que sempre foi assim. Nós vivemos de 64 a 74, mais ou menos, quando foi o período mais feroz da ditadura, perseguições, assassinatos, desaparecimentos de pessoas, né, e essa vida difícil, sem poder dormir num lugar e acordar em outro, sem nome, sem contato com a família, né, abandonando sem poder tudo, ser quem era, lutando né? por um ideal. O que vocês faziam lá no Acre? Qual era a missão lá? Nós morávamos numa base de guerrilha. Né? Nós formávamos um grupo de famílias que estava ali acumulando forças. A gente achava, né, como jovem aventureiro, achava que dali nós poderíamos, junto com outras bases de guerrilha que tinha no Araguaia, tinha em outros pontos do país, revoltar a população tomar o poder, para tomar o poder político. A senhora ainda acredita que as armas são instrumentos eficientes? Olha, eu penso que a gente deveria evitar ao máximo uma guerra civil no país, né? Acho que não é o momento, nós não estamos vivendo hoje um momento Felizmente disso. aquilo passou. Graças E acho que nós temos Quase que... a senhora falou graças a Deus, hein, deputada? Um pouquinho mais e tinha saído, hein? Graças a Deus não estamos vivendo nesse momento. Mas a senhora é materialista? Olha, eu sou de formação cristã. Eu acredito, a sua família é católica, eu acredito no bom exemplo que Jesus Cristo, como personagem histórico, né, deixou para o mundo, né? Agora, essa questão mais da religião romana, de palácios, de tapetes vermelhos, eu deixo de lado. Deputada, eu queria, depois dessa breve história contada, que é bom para rememorar as pessoas, conhecerem um pouco da feroz história tão recente do Brasil, eu queria voltar para um personagem vivo, né, Cláudio? Discussão nossa da pré-candidatura em Goiânia. E aqui o PCdoB faz parte do atual governo municipal, inclusive tem secretarias e muitos cargos na prefeitura, tem a Secretaria de Esporte e Lazer ocupado pelo PCdoB. Até quando o PCdoB consegue levar a pré-candidatura e ao mesmo tempo participar da administração de um eventual adversário? Olha, nós não temos até quando. Nós vamos levar a nossa candidatura até, né? Mas não fica tendo uma candidatura ao mesmo tempo participando da prefeitura? Ah, sim. Bom, aí depende do prefeito, né? Porque não é uma questão nossa. Nós lutamos para que essa administração fosse a melhor possível, né? Nós fazemos parte dela, lutamos para que a verdade sempre prevalecesse em relação ao mutirama, né? Sabíamos que não havia nada que vinculasse ali algum problema, tanto que a Polícia Federal agora chegou a essa conclusão, né? Que não tem nada que não de teve desvio. Problema. Vasculhar a vida do secretário Luiz Carlos Zorro, não encontraram nada, porque quem conhece o Luiz Carlos Zorro, como eu conheço há 30 anos, vê que ele é um executivo ali que não tem nenhum interesse em ficar rico com aquela obra. De patrimônio, ele só tem uma coleção de chapéus. Isso, ele só tem uma coleção de chapéus. Não foi ele que fez o processo licitatório, ele simplesmente fez o projeto maravilhoso que vai ser o mutirama, e vocês vão conhecer esse projeto quando tiver inaugurado. Será que esse mutirama sai, deputada? Eu já estou começando a pensar que não sai. Sai, realmente. Houve uma força-tarefa grande para desqualificar tudo isso, que é uma questão política. Quando um inimigo político, um adversário político está fazendo uma obra que pode balançar a cidade, é claro que vem os adversários falar que tem maracutaia, que tem isso, que tem aquilo, mas se tem, não é por parte do atual secretário, né? Isso ficou comprovado, né? Inclusive a própria obra que está sendo feita lá na Avenida Araguaia também foi observado que não tem nada que desabone aquela obra. Mas teve até prisão. Teve prisão e não comprovou nada. Inclusive está faltando até, tem mais
recurso colocado do que obra, vamos dizer assim, mais obra do que recurso. Pois, né? Então, está dizendo que a Polícia Federal já deu um laudo que não comprovou, então? Não comprovou, está nos jornais. Não houve roubo, não houve nada disso. Não tem nada disso. Então, tudo aquilo e é aí, o que eu denunciou, falo. não acontece nada? O que acontece? Por denúncia, todo mundo faz. Provar é que é a questão. Né? O denuncismo no Brasil virou uma epidemia. Né? É promotor denunciando, é isso e aquilo, virou uma epidemia. Agora, política tem em todo lugar. Tem política no Ministério Público, Federal, estadual, todo lugar tem, infelizmente, tem política. Não saiu político aqui algemado, depois voltou e não comprovaram nada contra ele? Então, a gente tem que Eu queria reforçar a minha pergunta, é o seguinte, que vai chegar um momento em que o prefeito, né, até as forças políticas que compõem a atual administração, digam ao PCdoB, ou vocês vão ter candidato ou vão continuar com os cargos na prefeitura. Isso é possível que aconteça. Como é que pode ficar o partido nessa situação? Ele estaria em duas canoas ao mesmo tempo, tendo candidato e participando da prefeitura. Nós estamos participando de uma administração que nós ajudamos a eleger. Sim. Não é? Então, nós estamos tranquilos. Cabe ao prefeito tomar a atitude que ele achar. Mas aí o PCdoB entrega os cargos sem problema para tocar a pré-candidatura da senhora? Nós não temos problema de ter cargos ou não. Entendeu? Nós não temos problema, porque nós ajudamos a eleger esse prefeito. Por falar em problema, a senhora já pegou algum... Agora, se o prefeito tiver problema, ele vai ter que tomar uma atitude, né? Cabe a ele, né? É ele que nomeia ou não ou desnomeia. Né? Porque, por exemplo, eu sou prefeita, certo? Eu sou prefeita. Ela falou isso com uma certa felicidade, eu sou prefeita. Não. Caso eu fosse prefeita, né? Forças políticas ajudaram a minha eleição. Vão lançar candidatos, certo? Eles me ajudaram a minha eleição, então o que cabe a mim? Cabe a mim cumprir o meu mandato. Claro. Né? Isso que nós vemos dessa forma, o nosso partido reuniu, decidiu agir dessa forma. A senhora já recebeu doação de campanha de Carlos Augusto Carlinhos Cachoeira? Vamos. Você sabe que eu já ouvi falar demais desse Carlinhos Cachoeira. Depois que eu vi as fotos deles nos jornais, eu já vi esse senhor algumas vezes. Eu não sabia que era o Carlinhos Cachoeira. O senhor sabia que ele era bicheiro, mexia com jogos legais? Claro, quem que não sabia? Só o senador que não sabia. A senhora já recebeu um auxílio para a campanha ou não? Eu nunca recebi auxílio de campanha assim. Campanha pobre da senhora ou campanha sem dinheiro, a campanha da senhora? Nossa Senhora. Eu posso até dizer que uma vez eu recebi R$2.000 de auxílio e tá declarado. De quem? Quem foi esse auxiliador? Esse doido? Quer saber se a pessoa autoriza. Às vezes autoriza, mas não foi Carlos Augusto. Eu não posso falar porque às vezes ela não vai gostar, né? Pois é, deputada. É só louco para contribuir com a minha campanha. Não, a senhora é uma dinheiro a fundo perdido. Se bem que eu ganhei eleição 4 vezes, né? Eu acho que uma deputada que tem 4 mandatos até brincando é porque as pessoas normalmente fazem doações sempre acreditando que poderão ter um retorno muito maior do que o investido. Quem doa para minha campanha sabe que não vai ter um retorno econômico. Porque eu não tenho como aplicação, nenhum compromisso de votar em matérias que vão dar retorno econômico. Mas, com certeza, um retorno para a população eu sempre darei, né? Deputada, a gente vai conversar muitas vezes até o pleito, a gente espera trazê-la aqui outras vezes. Foi bom esse papo. Quero agradecer a senhora pela presença e desejar boa sorte para a senhora. Eu que agradeço essa oportunidade. É sempre bom conversar com você, porque você também é muito bem-humorado. O Cláudio, que eu estou conhecendo, acho que eu também já tinha encontrado algumas vezes. E esse programa maravilhoso, que é mais um espaço para a gente discutir política. E a boa política é bom sempre. Democrático. Leva um beijo grande para Tatiane, para Maíra. Um abraço a eu, Lerivo. Como é que chama a outra? A caçula? A Júlia. A Júlia. A Júlia também é muito política, né? Pois é. É uma política mais acadêmica, é professora, mas nós estamos sempre à disposição e agradeço o espaço que vocês nos deram. Nós aqui agradecemos. A gente volta daqui a pouquinho com o JM. O jogo, né? Oi, cadê você? A gente não ia se encontrar?
Coca-Cola Zero apresenta O Impossível é Possível. Uau, bonito vestido, hein? Mudança de planos, baby. Acesse o site e viva o impossível. Coca-Cola Zero. É possível. Única consultoria empresarial. Amplo quadro de colaboradores. Estrutura física e equipamento de ponta. Amplitude nacional e profissionais atualizados com o que há de mais moderno em gestão de pessoas. Tudo isso fez com que a Única tenha agilidade, eficiência e baixo custo em recrutamento e seleção, treinamentos, administração e estagiários, avaliação de profissionais, entre outros. Ligue e agende uma visita. Única Consultoria. Diferenciação que o mercado exige e seu negócio merece. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Creme Mel é delícia demais. Creme Mel com frutas naturais. Leite puro, o sabor que vai te conquistar. Croque Mel, gira mel, abelhinha Kid Mel. Cobertura especial, um sabor sensacional. Para toda criançada e pra você também. Tem Creme Mel. Creme Mel. Alimenta e é gostoso. Voltamos com o JM. Eu chamo a sua atenção, eu vou ler um texto aqui, de um artigo que circulou na revista Veja, e eu quero que você, assinado por Augusto Nunes, quero que você acompanhe esse texto e depois, viu, Cláudio, eu vou chamar o seu comentário. Integrante do Ministério Público de Goiás desde 1983 e secretário de Segurança Pública entre 1999 e 2002, o promotor licenciado Demóstenes Torres deveria saber que quem prende não pode conviver fraternalmente com candidatos à cadeia. Reeleito em 2010 por brasileiros entusiasmados com o combate movido por Demóstenes contra a corrupção institucionalizada e impune, o senador do DEM deveria saber que a coerência proíbe a quem estigmatiza publicamente parcerias promíscuas o cultivo na vida privada de ligações igualmente perigosas. Trecho de Augusto Nunes na revista Veja dessa semana. Cláudio Curado. É interessante o artigo do Augusto Nunes, é um dos principais articulistas, foi publicado também no blog do Noblar, que circula na internet. O artigo é demolidor para o senador Demóstenes Torres de Goiás e tem várias outras afirmações mostrando realmente a imprudência, nós dizemos aqui, a imprudência dele em manter relações de amizade com uma pessoa já condenada e que também é sabido ligado a questões ilegais, a atividades ilícitas no estado de Goiás e em outros estados da nação. Então, o senador, ao dizer que era amigo, que não negava amizade com Carlinhos Cachoeira, que eu sou amigo de Carlinhos, ele deu um tiro no pé, ele arranhou profundamente a sua biografia e isso vai trazer sérias consequências para seus projetos futuros na política. Além do que, na internet e no meio político, o senador está com a imagem muito abalada, fruto desse imprudência dele em cultivar amizades com pessoas de relações tão perigosas e essa promiscuidade da política, de quem se diz sério com pessoas que agem dessa forma,
realmente não pegou bem e vai trazer prejuízo ao senador. E sobre essa questão ainda, circula na internet um vídeo postado por alguém naturalmente que está dando suporte às intenções de Carlinhos Cachoeira, que está preso, que mostrando a conversa entre Carlinhos Cachoeira e Rubens Ottoni. Você viu? Vi o vídeo lá, é de 2004, na candidatura de Rubens Ottoni à prefeitura de Anápolis. Ele saiu imediatamente em defesa, tentou explicar o vídeo, disse que vai assinar o pedido para a instalação da CPI do Carlinhos Cachoeira na Câmara Federal. A imagem dele sai arranhada e ele vai ter que dar mais explicações, até porque se fala lá em doações de campanha em Caixa 2 e essas atividades que existem na política, não podemos negar isso. Existe na política o tal do Caixa 2, a doação não contabilizada, como diria Delúbio Soares, e isso foi em 2004 agora, e para o deputado também ficou muito ruim. Não tão ruim como o senador. O senador negou publicamente que soubesse das atividades ilícitas de Carlinhos Cachoeira. E no texto do Augusto Nunes ele diz que apenas as tribos isoladas do Alto Amazonas não sabiam que Carlinhos Cachoeira era bicheiro. Então eu disse que era as pedras de Birinópolis, o Augusto Nunes foi além. Disse que apenas as tribos isoladas do Alto Amazonas não sabiam dessas atividades, as tribos isoladas e, evidentemente, o senador que disse desconhecer as atividades ilícitas de um grande amigo, um amigo de longa data, um amigo que lhe deu um presente de R$50 mil de casamento e com quem trocou 300 ligações em poucos meses. Aliás, ele tem sido ironizado até em função disso, né, Cláudio? O senador... No mundo virtual, no mundo das redes sociais, há várias brincadeiras de muito mau gosto, por sinal. A revista Carta Capital trouxe uma delas, que é a brincadeira no Facebook, dizendo que se você tem problemas de relacionamento, quer trazer a mulher amada de volta, chame Pai Demóstenes. Pai Demóstenes é a pessoa que traz a mulher amada de volta em 298 ligações, fazendo uma ironia com as 298 ligações que o senador trocou com o Carlinhos Cachoeira, que, segundo o senador, foram para resolver problemas de relacionamento conjugal do Carlinhos Cachoeira, que teria ido morar junto com a mulher do suplente do senador, o Wilder, que é conhecido como Wilder da Orca, dizem no meio social, teria tomado a mulher do Wilder e isso causou problemas, e aí o senador Demóstenes teria, segundo ele, feito tantas ligações, 298 ligações, apenas para ser um conselheiro conjugal, e aí surgiu essa piada na internet, mostrando que o senador virou motivo de chacota, e para a biografia dele isso foi muito ruim. O deputado Rubens Ottoni disse que saiu de uma ameaça e agora convive com uma situação real, e que foi um avanço para ele, foi considerável, porque ele sabia que existia aquele vídeo e sempre era ameaçado com a publicação daquele vídeo. A única coisa que eu achei estranho foi aquele negócio, eu não declaro. O resto eu não vi nada de estranho, sabia? Naquela conversa lá de 2004. Eu acho que quando o Carlos eu não declaro. Diz que já doei 100 mil, tem que saber se foi, como diz, por dentro ou por fora, né? Se foi contabilizado ou não contabilizado, e queria doar mais 100. Diz o deputado que nunca recebeu o recurso de Carlos Cachoeira e que a partir daquela data vinha sendo chantageado com a possibilidade de divulgação desse vídeo. E quem esteve com ele na época, lá em 2004, candidatura, ele ficou transtornado na época com a possibilidade de divulgação e foi um dos motivos que ele teve uma queda de rendimento na reta final, o que atrapalhou, inclusive, a sua performance e a possibilidade de vitória naquela eleição para a Prefeitura de Anápolis. Pois é, sobre a CPI dos bingos, está sendo chamada assim, proposta na Câmara Federal. Ela foi proposta pelo deputado Protógenes Queiroz, o ex-delegado da Polícia Federal. Deputado federal pelo PCdoB de São Paulo. De São Paulo. E dos 17 parlamentares goianos, apenas Iris Araújo assinou a intenção, deu aval à intenção do deputado para abrir favoravelmente a abertura, a instalação desta CPI. Rubens Ottoni disse que vai assinar também. Pedro Chaves disse que não assinou porque não encontrou com o Protógenes Queiroz ainda, mas vai assinar também. Marina Santana disse que vai assinar. Marina Santana também. No meio político, a grande dúvida é se Ronaldo Caiado, também sempre foi um zeloso, e aí a gente tem que dizer, sempre foi zeloso por essa questão de ética na política, e ele trabalha muito duro, se ele também vai se dispor a assinar uma CPI que pode colocar o senador Demóstenes Torres em uma situação, no mínimo, constrangedora. Tem mais gente. Tem mais gente, mas o nome foi citado aí que subiu à tribuna do Senado para dizer, não negar a sua amizade com o bicheiro, foi o senador que agora está exposto às fogueiras e sendo queimado em praça pública.
Pois é. Será que tem a ver com a intenção dele de candidatar à presidência da República? Eu acho que a candidatura dele, nesse momento... Não, ficou totalmente inviável. Inviabilizada. Inviabilizada. Mas será que quem mexeu nisso aí não queria inviabilizar mesmo, não? Não, até porque o Democratas hoje, ele é, em termos eleitorais, ele é irrelevante. Ele tinha a Prefeitura de São Paulo com o Kassab, não tem nem o Estado governado por ele, tem poucas grandes cidades. É um partido que vem definhando politicamente, vem sendo desidratado politicamente nos últimos anos. O PSD ocupou uma parte do espaço dele, o PSDB uma outra, e o DEM hoje é um partido bem menor do que há 4, 6 anos. Pois é. Bom, agora o futebol, vamos à rodada de ontem do Campeonato Goiano. O Rio Verde venceu a Anapolina por 2-1 e deixou a Anapolina cada vez mais próxima do rebaixamento. Estava reagindo bem, a Anapolina de repente perde para o Rio Verde por 2-1 em casa. O Morrinhos empatou com o Itumbiara em 1-1. Lá também, esse jogo lá em Itumbiara, o Itumbiara não deu conta de vencer o Morrinhos, também está em maus lençóis esse Itumbiara, time caro do prefeito José Gomes, não está dando conta de jogar futebol. Eu vou dizer uma coisa, viu, prefeito? Esse treinador seu, o que você tirou era ruim, você contratou o Zé Humberto também é ruim, viu? Márcio Bittencourt é ruim, o Zé Humberto também não dá conta, não. A Aparecidense fez bonito, jogou em casa, Cláudio, um jogo de 9 gols. O craque fez 1-0, a Aparecidense fez 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1. O craque fez 5-2, 5-3, 5-4. E aí, para o alívio de Maguito Vilela, acabou, verdade, para o alívio de Maguito Vilela e os Aparecidenses, o jogo acabou no quarto gol do craque. Foi por pouco. Por pouco. Se tem mais 5 minutos, bom. E no Serra Dourada, Atlético e Vila Nova empataram em 2-2 num jogaço. Tem gente falando mal do jogo aí. É bem verdade que o time do Atlético não rendeu aquilo que se espera ainda, mas foi um jogaço, um jogo excelente. Outra coisa, eu sou crítico contumaz da arbitragem. Vila Nova e Atlético estão redondamente errados. Ontem, a arbitragem do André Luiz Castro, ela seguiu o mesmo critério para os dois lados. Então, ele deixou o jogo duro correr, mas expulsou o Pituca já no momento em que precisava mesmo, não tinha jeito de deixar de expulsar, e não teve influência nenhuma no placar. Foi um jogaço, um ótimo jogo Atlético e Vila Nova ontem. Jogo de 9 gols, jogo de 4 gols, a rodada foi muito boa. Bom, e agora a economia, o Brasil vem aumentando cada vez mais nos últimos anos sua dependência da exportação de matérias-primas. No ano passado, apenas 6 grupos de produtos, minério de ferro, petróleo bruto, complexo de soja e carne, açúcar e café, representaram 47,1% do valor exportado. Em 2006, essa participação era de 28,4%. Esse aumento da dependência ganha contornos ainda mais preocupantes, porque o maior comprador atual da matéria-prima brasileira passa por um momento de transição. Na semana passada, a China anunciou que vai perseguir uma meta de crescimento de 7,5% ao ano. A meta anterior era de 8% ao ano. O Brasil está com a pulga atrás da orelha com as commodities, Cláudio. É interessante esses dados, Kleber, porque várias análises podem ser feitas, a gente vai fazer rapidamente, que o programa está terminando. Mas, por exemplo, a questão da indústria, mesmo ela reduzindo sua participação na pauta de exportações, ela trabalhou praticamente a pleno emprego. Por quê? Pelo crescimento do mercado interno. Esse mercado interno veio fortemente amparado por ações do governo, principalmente do governo Lula. Isso deu fôlego para a indústria trabalhar, em vez de procurar novos mercados, trabalhar com o mercado interno. Ao mesmo tempo, o preço das commodities mantiveram altas no ano passado, o que ajudou, inclusive, a fechar bem a balança de pagamentos, a balança comercial do Brasil. Esse ano, com a redução do crescimento da China, já começou a haver uma redução no valor das commodities que podem ter influência para fechar as contas no final do ano. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a você, boa tarde, telespectadores. Até amanhã. Boa semana para você. Você nos vê novamente às 7 da noite na reprise desse jornal. Vem aí a nossa dica de consultoria financeira com Carlos Arrojo. A gente volta amanhã. Olá. 1/4 do faturamento das empresas é sonegado por ano. As empresas brasileiras deixam de declarar 25% do seu faturamento e sonegam cerca de 200 bilhões de reais. Os números são reflexo direto da alta carga tributária do país. Pelo fato de o Brasil ter uma grande carga tributária, as pessoas e as empresas começam a ponderar se devem ou não pagar o tributo. Há indícios de sonegação na declaração de empresas de todo porte.
Todo ano, quando a Receita Federal publica a instrução normativa do imposto de renda, começa o jogo de gato e rato entre as empresas e o governo. As empresas procuram todas as brechas possíveis para diminuir o ganho do maior sócio que elas têm, que é o governo. A soma de novos mecanismos de controle fiscal, como a nota fiscal eletrônica e o cruzamento de dados cada vez mais completo da Receita Federal, vem reduzindo a sonegação. A expectativa é que em 5 anos o Brasil tenha o menor índice de sonegação da América Latina e em uma década o país deve reduzir a sonegação aos patamares dos países desenvolvidos. Esse aumento de arrecadação deveria servir de ponto de partida para uma redução na carga tributária.